Fala galera, Brainstorm Nerd Wesley aqui. Hoje nós vamos falar sobre conservação e armazenamento de quadrinhos e livros, então vem pro vídeo. Então galera, vamos falar basicamente, antes de começar isso aí, da confecção de papel. O papel ele é basicamente celulose, né? Ele é feito de celulose, que é um biopolímero natural e resistente até, mas no processo de transformar a celulose em papel, a gente tem a separação de algumas impurezas que podem causar degradação, né, em contato com umidade, com ar. E a gente, com essa degradação do papel, o papel vai adquirindo algumas patologias, né? E nisso a gente vai perdendo a qualidade do quadrinho ou do livro em questão. Essas reações, em sua maioria, são de hidrólise, ou seja, a umidade, as moléculas de água vão quebrando as ligações da celulose, tornando o material mais quebradiço, amarelamento. E o amarelamento nada mais é que um sintoma da acidificação do pH do papel. O papel ele pode ter um pH neutro, alcalino ou ácido. Normalmente o certo seria ele estar neutro sempre. Se você tiver alcalino vai ter problemas. Se ele ficar ácido, nós vamos ter os problemas mais conhecidos, como amarelamento, em caso extremo ficar quebradiço. E vamos falar rapidinho sobre os principais inimigos das nossas coleções de quadrinhos, livros, que basicamente são insetos, fungos, umidade e luz solar. Vamos começar a pontuar dos mais simples de resolver para os mais complexos, né? Os insetos é bem simples de manter afastado, né? Só manter um ambiente limpo e seco que você basicamente já tem um ambiente ali que não vai ter inseto, né? Acho que é o mínimo que você pode ter. E agora vamos falar sobre fungos. Alguns colecionadores já tiveram esse problema e normalmente os fungos se alastram em lugares quentes, úmidos e escuros. Então assim, você tem um problema que dá para resolver de maneira fácil, né? Já que os fungos se alimentam da celulose do papel e vão se alastrar. O pessoal fala em colocar os quadrinhos que começaram a dar fungo no sol. Isso vai matar e vai retardar um pouco o crescimento, mas não acaba de maneira permanente. Isso vai atrasar, mas não vai acabar com esse processo de deterioração do papel. Então nós temos uma receita de 10% de fluossilicato de magnésio para 90% de água destilada e para você borrifar em cima das inflorescências, né, de fungos. A título de curiosidade, os mais comuns são o penicillium, que é esse fungo mais esverdeado, né, normalmente, o aspergillus, que normalmente é branco ou escuro. E aí quando eles alastram um pouco mais, tem aquela aparência esbranquiçada. Então você tem como, digamos assim, evitar o fungo tirando os lugares úmidos e escuros. Se você tiver um ambiente seco e relativamente arejado, os fungos dificilmente vão se propagar nos seus quadrinhos. Mas tem um último ponto aí. E tem também o problema da umidade. Papel e água não combinam, isso qualquer um sabe. E como já dito anteriormente, o maior processo de degradação de papel é a partir da umidade, da hidrólise. Então, o que a gente pode tentar fazer é diminuir o contato do papel com a umidade. Então, isso a gente vai explicar na listinha de dicas, nosso check-up para você manter sua coleção inteira. E por último, a exposição à luz solar. Obviamente você sabe que qualquer roupa ou papel ele desbota, ele é danificado pela luz solar, exposição direta. Então não é legal você manter sua coleção onde bata luz solar. Isso vai acelerar alguns processos de acidificação do papel, então mantenha longe. A primeira dica que eu posso dar útil é: se você pode escolher um papel mais resistente, escolha. Se você tem uma coleção com papel Pisa Bright, que são papéis já naturalmente ácidos, e tem uma coleção com LWC ou couché com mais trato, escolha o couché. Assim, cada um escolhe na sua faixa de grana que cabe no bolso, mas assim, o couché ele vai resistir mais porque ele tem uma espécie de laminação
que vai isolar a polpa do papel da umidade, das intempéries, né? Então o cochê ele demora muito mais tempo a se tornar um papel ácido do que por exemplo, um Pisa Bright, um pólen e por aí vai. Então escolha sempre papéis mais resistentes. Em segundo, mantenha seus quadrinhos longe de luz solar direta, como já falamos anteriormente, e locais úmidos. Ou seja, cara, se você tem uma parede que tem encanamento passando, ou que já teve histórico de umidade, infiltração, pô, cara, tira daí. Tenta arranjar uma parede mais seca, ou que tenha uma corrente de ar maior, que isso aí vai evitar novamente, né, a danificação do papel pela umidade, pela ação natural da umidade, e os fungos, que a gente tem tentado evitar, né. A terceira dica é o uso desses plastiquinhos de polipropileno que você encontra em qualquer loja de plásticos ou no Mercado Livre vendendo. O Mercado Livre é um pouco caro, mas tem que ser polipropileno, senão você corre o risco de criar um microclima dentro do seu quadrinho e aí, ao invés de melhorar, piorar a situação. O polipropileno ele é um pouco mais grosso, né? Você sente no toque dele, ele literalmente isola e não deixa passar a umidade de fora do plástico para dentro do plástico. Sempre tentar manter justinho, aqui está um pouco folgado, mas normalmente eu mantenho, deixa eu pegar aqui, eles um pouco mais justos no quadrinho, para ter a menor quantidade de ar possível ali dentro. Isso vai preservar seu quadrinho por muito tempo. Se você mantém seus quadrinhos em armários ou alguma espécie de local isolado e fechado, um antimofo e anti-umidade é excelente. Eles roubam a umidade do ar, deixando o ar mais seco e fatalmente evitando a proliferação de fungos. Então, você trocando isso de tempo em tempo, você vai ter um ar mais seco e vai ter um ambiente que não seja propício a fungos e afins, e de quebra vai diminuir o contato da umidade com os seus quadrinhos. E por último, tentar manter a sua coleção limpa, né? Se está dentro do plástico, fica mais fácil limpar, mas se não, espanar, porque poluição e sujeira também ajudam na degradação do papel. E se essas dicas foram úteis, comente, compartilhe aí com seus amigos que também colecionam quadrinhos e que também têm problemas com danos na sua coleção. Siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, Twitch e no nosso podcast quinzenal lá no Spotify e nos principais agregadores. Muito obrigado por você assistir até agora e até a próxima.